Então, minha gente, boa tarde, ilustres amigos, associados, empresários aqui presentes. A FAC, na sua programação de lockdown, que nós estamos aqui no verdadeiro lockdown, e estamos aproveitando a nossa oportunidade para divulgar alguns conceitos básicos que nós temos e, ao mesmo tempo, ocupar com toda a proficiência o nosso tempo com palestras, com debates, com bate-papo sobre exatamente alguns aspectos da nossa atividade. Hoje, o nosso foco, o nosso tema em pauta é securitização de crédito. E temos aí, então, o prazer e a enorme alegria de colocar à disposição de vocês o nosso maior técnico na matéria, que é o companheiro Cláudio Damasceno. O Cláudio leciona no nosso curso de operador, que é um curso bastante complexo, é o ícone, costumo dizer, da ANFAC, pela sua tradição. São quase 190 cursos que nós já fizemos, e o Cláudio é um dos nossos mestres, né? Particularmente numa área que ele é especialista. Então, eu vou dar a palavra agora ao José Manuel para poder, então, apresentar algumas instruções sobre como vai decorrer a palestra do Cláudio, e, em seguida, teremos o prazer, então, de ouvir o Cláudio ministrando uma excelente aula sobre securitização, que é uma matéria da modernidade, que todos, principalmente que atuam na área do fomento, tem muito interesse, porque hoje o fomento está muito segmentado. O fomento hoje é segmentado em quê? FEC, securitização, FDICs, própria ESC. Isso tudo são estruturas operacionais e empresariais que formam o Instituto do Fomento Comercial. Nós estamos desenvolvendo, então, essa inovação que nós introduzimos exatamente por quê? Por causa do amplo mercado de recebidos que tem o Brasil. Tem dimensões oceânicas, que eu costumo dizer. Quantos milhões de transações de compra e venda mercantil diariamente se realizam no vasto território brasileiro? Ninguém tem ideia. É o nosso mercado. E aí entra o FEC, entra o FDIC, entra a securitização, entra o ESC. Tá bom? Então, tenho uma boa aula, vamos dizer assim, uma boa aula, e com a palavra, então, João Manuel, que vai apresentar, então, o Cláudio com as instruções como nós devemos proceder nesse curso. Tá bom? Muito obrigado, João Manuel. Muito obrigado, doutor Luiz. Muito bom ter todas as pessoas aqui conosco. Nós preparamos um formato diferente. Como o conteúdo da matéria é bastante denso, nós gravamos previamente esse conteúdo. Ele tem 56 minutos exatamente, nós fizemos um modelo de perguntas e respostas com o Cláudio. Então a ideia é que nós consigamos ser dinâmicos e durante a apresentação, que é um vídeo previamente gravado, todas as pessoas que tiverem dúvidas vão enviando as suas perguntas através do chat aqui do Zoom. Nós vamos coletar todas as perguntas, preparar as respostas, e ao final do vídeo nós vamos retornar ao vivo, eu, o Cláudio, o doutor Luiz, todo o time, para poder fazer as respostas, para gerar as respostas para todos vocês, ok? Então, durante o vídeo, fiquem à vontade para enviar as perguntas. A gente não vai conseguir ter interações ao vivo, ele tem exatamente 56 minutos, e vamos correr aqui. Eu sou José Manuel Barbosa, trabalho junto com o Cláudio no Grupo EJS Gestor. Eu toco especificamente a empresa de assinaturas digitais, que é a GTI Digital. Estou ajudando aqui o Cláudio a fazer esse trabalho, e uma honra estar aqui hoje podendo conduzir esse trabalho com vocês, ok? Agora nós vamos iniciar o processo de transmissão. Desejo a todos uma excelente transmissão. Olá, José, como vai? Tudo bem? Excelente, estamos aqui nas nossas lives. Eu quero aproveitar para apresentar para todo mundo o Cláudio Damasceno, 27 anos de experiência no negócio de fomento. Ele hoje é diretor do Grupo EJS Gestor, especialista em securitização, fomento comercial. Ele é graduado pela Universidade Positivo do Paraná, é economista, e ele é pós-graduado em finanças pela FAI. Tem uma experiência longa e é o nosso conhecido professor. Cláudio, hoje você vai falar para nós um pouquinho como é que se dá o fomento comercial através da securitização de créditos.
e eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui para conduzir essa conversa, ok? Perfeito, José. Vamos lá, tua disposição. Excelente. Mais uma vez, agradecer pela ANFAC, pelo espaço, pela oportunidade e esperamos que nesse momento possamos entregar informações bastante relevantes para todas as pessoas que estão assistindo aqui esse conteúdo. Cláudio, me dê uma breve definição da securitização, por favor. Perfeito, José. Securitização de créditos é um modelo aí que vem ocupando aí um espaço bastante relevante, tá, no mundo do fomento comercial, tá? Então, para falarmos aí um pouquinho mais de securitização, vamos aí procurar conceituar, tá, esse modelo de negócio. Tá? Então, o que é securitização? Securitização nada mais é do que uma prática financeira, tá? E ela consiste em você agrupar vários tipos de passivos financeiros e convertê-los em títulos padronizáveis negociáveis no mercado. Ou seja, você tem um fluxo de recebimento futuro, vários vencimentos, vários valores, vários tipos de recebíveis. Você vai empacotar esses recebíveis e transformá-los num título padronizado negociável no mercado. Tá? E o que faz a securitização? Então, ela transforma esses ativos individuais relativamente ilíquidos em títulos mobiliários líquidos. E a principal característica, ela transfere os riscos referentes a esses ativos aos investidores que os adquiram. Tá? Ela isola o PL da companhia securitizadora e transfere o risco associado a esses recebíveis para os investidores que os adquirem, tá? Então, ela serve, tá? Ela é uma prática utilizada pelo sistema financeiro, tá? Para obter fundos, tá? E também para você dividir esses riscos, tá? Então, é uma forma de você transferir os riscos inerentes a esses recebíveis para os investidores que os adquirem. É uma maneira aí, vamos dizer, de você alavancar um recurso financeiro. E na sequência, tá? Esses títulos ilíquidos aí que você empacotou e destinou aí, e converteu ele em títulos mobiliários líquidos, eles servirão como lastro para esses títulos mobiliários, emitidos aí na primeira etapa. É legal, é uma prática aí que é muito utilizada, José, vem ocupando aí um espaço bastante relevante aí no fomento comercial, tá? E nós temos aí na sequência, eu vou apresentar, nós temos aí alguns modelos de securitização. Vamos falar da securitização rapidamente, da securitização imobiliária, da financeira, do agronegócio, mas vamos aí focar aí a securitização de créditos comerciais e industriais, que são créditos aí de curto prazo, tá? Que é mais o nicho, né, que é mais se adequa aí ao nicho de atuação das factories. Tá? Então, são créditos aí oriundos aí de vendas a prazo ou de prestação de serviço, certo? Que tem um prazo aí, um prazo médio menor, tá? E hoje, né, esses tipos de crédito, ele é muito adquirido pelas factories. Ok, excelente. Então nós estamos falando de uma operação legal, apoiada pelo Banco Central, tem uma série de regulações e regulamentações que tornam a operação segura para o cedente, para o sacado. Existe todo um cuidado com o trânsito daquele título, o registro daquele título para que ele não possa ser comercializado duas vezes, por exemplo. Nós temos uma série de proteções aí que acontecem. Cláudio, aproveitando, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu estou curioso para entender a estrutura de capital ideal para uma companhia securitizadora. Perfeito. A companhia securitizadora, ela vai operar preponderantemente com recurso oriundo da venda de debêntures, que são esses títulos mobiliários que ela vai emitir com o intuito de alavancar recurso para formar a sua carteira lastro. Tá? Então, a estrutura ideal de uma companhia securitizadora é um capital social baixo,
tá? E todo o volume que ela opera, que seja aí oriundo da venda desses títulos mobiliários, dessas debêntures, tá? A grande vantagem das debêntures, tá? É a condição que você tem de você estabelecer o teu fluxo de recebimento. Então, você vai emitir a debênture de maneira que ela se adeque à tua realidade, tá? Com valores, prazos e outras características aí que vão ao encontro da tua necessidade, certo? Então, você tem toda a flexibilidade de você poder fazer esse ajuste e emitir esses títulos mobiliários de acordo com essa tua necessidade que você identificou no teu planejamento, tá? Então, você pode emitir várias séries com várias remunerações distintas, cada série com a sua remuneração específica, com a sua regra de remuneração, com o seu prazo, tá? E essas debêntures você pode destiná-las aí a um público de investidores aí em geral. Cláudio, em relação ao limite de operações, a companhia securitizadora tem algum teto para poder operar, um limite máximo de operações que ela pode realizar todos os meses? Ótimo, José. Não tem limite, tá? O limite que ela tem é o volume de recurso que ela alavancou, certo? Então, essa é uma grande vantagem da companhia securitizadora. Vamos imaginar que você constituiu sua companhia securitizadora com um capital social aí de R$10 mil, tá? E emitiu 3 milhões em debêntures, tá? Então, né, nessa emissão você determinou lá um prazo para que você comercialize essas debêntures, tá? Uma forma de remuneração, enfim, todos os detalhes ali inerentes aí à emissão. E em 6 meses você conseguiu integralizar todas as debêntures, você está com 100% aí desse volume aí, que você emitiu, operando. Tá? O que você pode fazer? A companhia securitizadora pode fazer uma nova Assembleia Geral Extraordinária e deliberar uma nova emissão de debêntures aí no volume que ela necessitar. Então, ela não tem restrição nenhuma quanto ao volume de operação. Excelente, muito bom. Logicamente, né, desde que haja aí recebíveis, né, para fazer... Dando lastro. Para fazer lastro aí, né, como lastro para esses títulos mobiliários. Então, a capacidade que ela tiver de captar está igualmente relacionada à capacidade que ela tem de transacionar. Perfeito, exatamente. Excelente. Quanto maior a capacidade dela transicionar, maior, né, vai ser aí a capacidade que ela terá aí para alavancar. Eu entendi a diferença entre factoring e securitizadora, depois eu tenho mais algumas perguntas sobre isso, mas nós temos aí uma terceira entidade, uma terceira organização, que é a FDIC. Eu gostaria de entender a diferença entre a companhia securitizadora e a FDIC. Perfeito. Os fundos de investimento em direitos creditórios, tá? É um modelo aí de fomento comercial também que, né, ocupou aí um espaço bastante relevante aí no mercado, aí começaram lá no ano 2000, aí começo do ano 2000 aí, e muito a gente vê os fundos se desenvolverem, tá? O FDIC, ele funciona como um condomínio, tá? Ele é um modelo de condomínio de interesses comum, tá? Então, esse formato de condomínio, a principal característica dele é a imunidade tributária. Ou seja, o fundo de investimento, tá, o FDIC, ele não tem incidência de imposto nenhum. Tá? Cláudio, esse é o melhor lugar do mundo, né? Esse é o melhor cenário do mundo que não paga imposto. Realmente. A questão é o seguinte: por conta dessa imunidade tributária, ele tem aí uma estrutura que é um pouco complexa, tá? Porque ele vai precisar de alguns players para que a operação seja concluída. Uma consultora especializada, ele vai precisar de um banco cobrador, de um banco custodiante, de uma administradora,
que necessariamente vai ter que ser uma DTVM, ele vai precisar de um consultor, de um banco de cobrança. Então, essa estrutura, toda essa estrutura acaba aí partindo aí de um custo fixo aí relativamente alto. Então, para que o fundo possa aí atingir o seu ponto de equilíbrio, ele vai necessitar de um volume considerável de operação por conta do alto custo fixo que ele tem por trás de toda a sua estrutura, certo? Outro detalhe, tá? É o perfil do investidor. No FDIC, só é possível investidor profissional ou investidor qualificado. Tá? Qualificado é aquele investidor que vai atestar perante a CVM que ele tem no mínimo R$1 milhão em aplicações financeiras. E o investidor profissional é aquele que vai atestar que ele tem no mínimo R$10 milhões em aplicações financeiras. Qual FDIC admite que tipo de investidor? Tá? O FDIC padronizado, tá? Que é o que a gente chama de ortodoxo, tá, José? Tá? Ele é um FDIC que ele vai ter um regulamento com várias regras. Limite de concentração no mesmo grupo de cedentes em função do PL, limite de concentração no mesmo sacado ou no mesmo grupo de sacado em função do PL. Toda duplicata tem que ser performada, estar acompanhada com a respectiva chave da nota fiscal eletrônica, certo? Limite de concentração para operações intercompany, comissária. Então, ele tem um regulamento que a gente chama de ortodoxo, ou seja, ele é conservador. Cláudio, você poderia me explicar agora como é que funcionaria o tratamento tributário para as debêntures? Perfeito, José. Então, sobre o rendimento das debêntures, tá? Aplica-se uma tabela regressiva do imposto de renda. Então, quanto maior o período em que o investidor mantiver essa aplicação, menor vai ser a carga tributária, tá? Então, até 180 dias de aplicação, tá? Sobre o rendimento incide 22,5% de imposto de renda, tá? De 181 a 360 dias, tá? A alíquota passa para 20%. De 361 dias a 720 dias, a alíquota passa para 17,5% sobre o rendimento e acima de 720 dias, 15%. Tá? Então, para o investidor, quanto maior o período em que ele mantiver essa aplicação, ou seja, se ele resgatar após 2 anos, a incidência vai ser aí a menor alíquota de imposto de renda sobre esse rendimento, sobre o rendimento dessas debêntures, tá? Esse imposto de renda é retido na fonte pela companhia securitizadora. Então, o investidor ele vai resgatar o valor líquido da sua aplicação, deduzido o respectivo imposto de renda. Excelente. Cláudio, para ficar mais claro, você preparou uma simulação para nós. Você poderia mostrar aqui? Eu acho que pode elucidar muito bem para todos aí as diferenças. Perfeito, perfeito, José. Agora vamos ver, né, se realmente a companhia securitizadora oferece todas essas vantagens elencadas aqui nesse nosso bate-papo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela contigo aqui. Enquanto você carrega a sua tela, eu só lembro para todas as pessoas que estão assistindo que ao final nós teremos aí uma sessão de perguntas e respostas, onde o Cláudio estará ao vivo à disposição de todos. Perfeito, José. Como é que está a visibilidade aí da minha tela? Tá tranquilo? Excelente, perfeito. Maravilha. Então vamos lá. Vamos simular uma operação aqui no montante de R$5 milhões, José. Tá? Há um volume aí, há um fator aí, vamos dizer, de 3%, tá? Aonde para uma factoring seria aí um fator diferencial de 2,75%. Acrescido aí de uma taxa de serviço, de uma ad valorem de 0,25, o que daria 3%. Essa operação ela vai ser realizada em 30 dias, ok? Então, muito bem, vamos adiante. Aqui eu tenho
a operação sendo realizada na Factoring e aqui numa companhia securitizadora lucro real. Então, a primeira grande diferença que nós identificamos aqui, José, tá, é a estrutura de capital, conforme eu mencionei lá atrás. Na Factoring, se eu quiser operar 5 milhões de reais, eu vou ter 5 milhões de reais integralizados aqui a título de capital social. E conforme eu mencionei, na companhia securitizadora, a proposta é um pouquinho diferente. Nós temos ela estruturada aqui com um capital social de 10 mil reais e 4 milhões 990 mil oriundos da venda de debêntures. Debêntures essas que a companhia securitizadora pode destinar para os sócios e também para terceiros, pessoas que eventualmente queiram adquirir, investir na companhia securitizadora. Então, nos dois cenários aqui, nós temos 5 milhões de reais. Tá? Vale ressaltar que aqui nós já identificamos aqui, ó, uma vantagem da securitizadora em relação à Factoring, que é a possibilidade da alavancagem financeira, né, da captação de recurso de terceiros através da emissão de debêntures, não se limitando a operar somente com o seu capital social. Excelente. Muito bem, vamos em frente. Vale destacar aqui também um outro diferencial muito importante da securitizadora em relação ao Factoring, que é a incidência de IOF nas operações. Então, como exemplo aqui, José, nessa operação de 5 milhões em 30 dias, na Factoring, nós teríamos aqui uma incidência de R$ 24.458,38 a título de IOF. Na companhia securitizadora, a alíquota de IOF é 0, o que torna a companhia securitizadora mais competitiva em relação a uma Factoring. Imagine uma Factoring e uma securitizadora prospectando o mesmo cliente. Vamos à Factoring. Qual é o teu fator? O meu fator é 2,75 de deságio, mais 0,25 de ad valorem, o que totaliza 3%, mais o IOF, né, que é um repasse aí ao governo. E na companhia securitizadora é 3%, não tem incidência de IOF. Ou seja, para que a Factoring possa competir em igualdade com a companhia securitizadora, ela teria que, no mínimo, abrir mão aí de meio ponto percentual aí do seu deságio para compensar essa incidência de IOF, né, que não existe na companhia securitizadora. Muito bem. Vamos em frente. Operei 5 milhões de reais a 3%, né? Então eu terei aqui na Factoring, tá? Uma receita de 137.500 de deságio, de fator de diferencial, e 0,25 de ad valorem, que é a base de tributação do ISS, o imposto municipal. Então nós teríamos aqui 12.500 de ad valorem, totalizando uma receita bruta da Factoring de 150 mil reais. Na companhia securitizadora, como nós não temos a figura do ad valorem, aplicamos direto o meu fator aqui sobre o volume operado e oferimos a mesma receita bruta de 150 mil reais. Muito bem, aqui está tudo igual, está tudo muito bem parecido, mas vamos em frente. Bom, nesse cenário, eu terei aqui uma incidência de PIS de 1,65, de 2.475 na Factoring e 2.475 na companhia securitizadora. A COFINS também, da mesma forma, 11.400, ou seja, 7,6 sobre a receita bruta na Factoring, tá? 11.400, 7,6 também incidente sobre a receita bruta na companhia securitizadora. Tá? Ainda na Factoring, eu teria o ISS, que incide somente sobre o ad valorem. Nesse caso aqui, eu arbitrei aqui 5%, que via de regra é o ISS, a maioria dos municípios adotaram aí o fator aí de 5%. Tá? Então, eu teria um acréscimo aqui de R$ 625 a título de ISS na Factoring, onde nós não temos aqui a figura do ISS na companhia securitizadora. Tá? Então, a primeira carga tributária que eu tive aqui, 9,67 na Factoring contra 9,25 na companhia securitizadora. Vamos em frente. Eu arbitrei
que para eu operar 5 milhões de reais, eu tenho aqui uma despesa operacional de 45 mil reais. Quais são essas despesas operacionais? Folha de pagamento, internet, contabilidade, software, aluguel, ANFAC, enfim, todas as despesas operacionais inerentes aí à sua atividade. ANFAC não é despesa, ANFAC é investimento. ANFAC é investimento, isso vale ressaltar, que a ANFAC não é uma despesa, é um investimento. Perfeito, muito bem colocado. Tá? Então, José, como as duas empresas elas têm exatamente a mesma estrutura, tá? Então não há motivos para eu diferenciar aí essas despesas operacionais. Então, se eu tenho 45 mil de despesa operacional aqui na Factoring, eu também tenho os mesmos 45 mil reais aqui na companhia securitizadora. Tá? Então, vale ressaltar. Cláudio, uma pergunta. Para esse volume de operação, eu consigo ter o mesmo tamanho de estrutura equivalente a uma factoring? Porque você havia comentado que eu posso ser enxuto. Exatamente, José. A mudança, ela está muito mais na estrutura de capital, tá? Então, o fato de você migrar para uma companhia securitizadora, você não precisa dobrar o teu quadro de funcionários. Com a mesma estrutura que você mantém a Factoring, pode ter certeza, você vai manter a tua companhia securitizadora. Tá? Você então não muda o negócio, você muda o negócio, aumenta a rentabilidade, sem gerar impacto e atrito na sua estrutura. Quem é uma factoring hoje pode migrar para uma securitizadora muito facilmente, por exemplo. Perfeito, essa é a ideia, exatamente assim que funciona, tá, José? Mantém-se a mesma estrutura, esse é o propósito, esse é o intuito, tá? E na dúvida, quem está pensando em montar uma factoring agora, olhando para essa simulação e para a sua apresentação, pode destinar o mesmo investimento para montar uma companhia securitizadora. Perfeito, exatamente. Vamos lá. Vamos em frente aqui, tá? E agora é que está, José, o grande diferencial da companhia securitizadora, ok? Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, sobre esses 4.990.000 reais, tá? Que eu captei a título de emissão de a título de integralização de debêntures, tá? Eu arbitrei que eu quero remunerar 1%, tá? Detalhe é o seguinte, José, nesse momento, o momento da emissão das debêntures é o momento do planejamento da companhia securitizadora, tá? Onde ela vai definir quanto que ela está disposta a pagar pro investidor, tá? Qual é o volume que ela está disposta a captar, que ela vai ter demanda na outra ponta, né? Certo? Então, esse é o momento do planejamento. Então, o que acontece? As debêntures dos sócios da companhia securitizadora, tá? Elas podem oferecer uma remuneração um pouquinho acima das debêntures destinadas para terceiro, mas que nunca fuja daquilo que é padrão de mercado, tá? Você não pode aí planejar aí, fazer aí um planejamento tributário oneroso, ou seja, remunerar as debêntures dos sócios a um fator aí que seja fora do que é praticado no mercado. Excelente. Okay? Então, temos que procurar aí aquilo que aplicar aquilo que é padrão de mercado, certo? Nesse caso aqui, eu puxei um pouquinho para cima aí essa remuneração aí e arbitrei 1%. Então, eu vou ter aqui, José, uma despesa na minha companhia securitizadora de R$ 49.900, tá? E essa despesa, ela só tem efeito contábil, ela não tem efeito caixa, ou seja, esses R$ 49.900 é somente para apuração de impostos. Ele continuará no meu caixa para novas operações, tá? Então, com essa despesa financeira aí referente à remuneração das debêntures que eu captei, o que aconteceu? Eu tive um resultado operacional
menor do que na factoring. Observa que eu tive um resultado operacional aqui de 90.500 na factoring, ao passo que na companhia securitizadora o meu resultado operacional foi 41.225, que agora é a base da tributação dos demais impostos, que é a contribuição social, o imposto de renda e o adicional do imposto de renda. Então, o que acontece? Na factoring, eu tenho lá uma contribuição social, tá, de 8.145 contra 3.710 na companhia securitizadora. Tá? O imposto de renda, o IRPJ, 13.575 na factoring, contra 6.183 na companhia securitizadora. E o adicional do imposto de renda, tá, de 7.050 na factoring, contra 2.122 na companhia securitizadora. Tá? Então, a minha segunda carga tributária incidente agora sobre o meu resultado operacional, na factoring eu tive mais 19,18%, ou seja, mais 28.770 contra 8,01 da companhia securitizadora, 12.016. Tá? E o total de impostos da factoring, pasme você, José, 28,85% sobre a receita bruta contra 17,26% na companhia securitizadora, fazendo exatamente a mesma operação, porém de maneira diferente, um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais estruturada. E no final nós podemos aí visualizar que o meu resultado final sobre o investimento na factoring, 1,23, 61.730 contra 1,43, 71.623 na companhia securitizadora, certo? E aí podemos trabalhar esses números aqui. Por exemplo, José, se eu pegar aqui e aumentar essa remuneração para 1,15, tá? Eu vou observar que o meu resultado ficou melhor ainda na companhia securitizadora. Tá? Então, saiu de 9.000 para 11.000. Isso, a ideia é que eu possa adequar a essa remuneração de debêntures à realidade aí que eu atuo aí no dia a dia, que eu trabalho no dia a dia. Então, essa mudança de operação, José, ela proporcionou para a companhia securitizadora uma economia aí mensal aí de 11.315,65, tá? Tem mais um detalhe aqui que vamos colocar aqui, que se eu estiver pagando para os sócios, tá, essas debêntures, tá, elas foram captadas somente com os sócios da companhia securitizadora, eu teria mais 15% de imposto de renda no resgate. Tá? Então, esse resultado que eu estou apresentando aqui nessa simulação, ele já contempla o imposto de renda incidente sobre o rendimento das debêntures. Tá? Então, o resultado aqui não é apenas em 1,46, esse é o resultado final, mas esse resultado ele fica maior ainda, certo? E essa economia, José, de 11.315, tá? Nós não tivemos aqui um resultado final sobre o investimento de 1,46 com uma economia de 11.315, vamos ver o que essa economia representa para nós ao longo do tempo. Tá? Em um ano, essa economia de 11.315, se ela for reinvestida a 1,46, tá? Ela vai representar aí algo próximo a 147 mil, quase 150 mil reais em um ano. Em 3 anos, 531 mil reais, mais de R$500 milhão. E em 5 anos, tá, essa economia pode chegar aí a R$1.100.000 aqui. Nós temos R$1.074 em 5 anos. Estou falando apenas de economia tributária, mudando aí o modelo de operação de factoring para a companhia securitizadora. E aí a gente não está falando apenas da escolha do modelo mais moderno, mais bonito, a gente está falando em eficiência operacional.
ter um modelo que lhe dê mais eficiência, mais rentabilidade, que você consiga recolher o imposto justo, o imposto correto, para aumentar a sua rentabilidade. Exatamente, José. Vamos lá. E operacionalmente, o que muda? Bom, na factoring você tem lá um contrato mãe de fomento comercial. Na securitizadora, você vai ter um contrato mãe de securitização de créditos. A cada operação que você realiza na factoring, você vai ter lá um termo aditivo ao contrato de fomento mercantil. Na companhia securitizadora, a cada operação que você celebrar, você vai ter lá um termo de cessão de créditos, tá? Então, a única coisa que, aí vamos dizer que muda, tá? É o instrumento, tá? Mas o teor deles é muito parecido, tá? Eles têm uma semelhança bastante grande. Quem está acostumado a trabalhar com o modelo de factoring, se migrar para o modelo de securitizadora, não vai ter nenhum trabalho, não tem nenhum processo novo. E quem está decidindo nesse momento para qual modelo iniciar o seu novo negócio, considerando a forma com que ele vai fazer a captação, por recurso próprio ou recurso de terceiros, operacionalmente ele vai ter o mesmo modelo de processo, a mesma estrutura, as mesmas despesas, o mesmo espaço físico e, em geral, ele pode usar as mesmas consultorias, contabilidade, assessoria jurídica e empresa de sistemas também, correto? Perfeito, correto, José. Uma pergunta aí que é bastante recorrente, né? Mas e a captação? É fácil essa captação? Como que ela se dá aí no dia a dia? Eu sempre costumo dizer o seguinte, José, o investidor, via de regra, ele não vai investir na companhia securitizadora, tá? Ele vai investir, geralmente, em quem está à frente da companhia securitizadora, certo? Então, vai ter que existir uma relação aí de confiança, tá? Para que o proprietário aí da companhia securitizadora possa aí atingir esses investidores. Aí ele tem que ser uma pessoa aí que tenha aí de reputação no mercado, tá? Que tenha aí uma experiência de atuação aí no segmento de recebíveis, tá? Porque senão vamos lá, ficaria muito fácil, né? Qualquer pessoa ia lá, montaria uma companhia securitizadora, faria uma emissão de debêntures e sairia captando recurso aí no mercado, aí, mesmo que de maneira aí privada, certo? Então, a dificuldade e o ponto importante é como eu vou vender essas debêntures. Então, hoje a gente acaba vendo algumas soluções novas aí no mercado, a gente também colabora muito com isso, como ajudar o empresário do fomento a captar, como ajudar o empresário do fomento a vender as suas operações, com uma taxa correta, com risco mais baixo. E aí nós temos uma série de exemplos, como as fintechs atuais. Tivemos um parceiro recentemente fazendo uma apresentação brilhante para a Anfac explicando como funciona. Nós também, do Grupo EJS Gestores de TI Digital, temos aí uma série de novidades, mas esse é um ponto muito importante. Estruturar todo o processo, o modelo tributário, a organização, os parceiros, não é algo tão difícil, porque nós temos boas práticas muito bem estabelecidas que vão ajudar o empresário a desenvolver esse modelo. Mas o grande segredo hoje está em como ele vai se relacionar com o mercado, como é que ele vai captar essas operações, como é que ele vai fazer esses negócios. Eu tenho certeza que nós temos muitos conteúdos bacanas para poder dividir aí com todas as pessoas que estão assistindo num próximo episódio. Correto, Cláudia? Correto. Para concluir aqui, José, a minha explicação com relação aí à captação, tá? Então, você pode se utilizar aí da criatividade, inclusive para você determinar a remuneração das suas debêntures, tá? Então, vamos imaginar aqui que nesse cenário eu estou prometendo aqui uma remuneração aqui de 250% do CDI, certo? Cláudio, mas 250% do CDI não é uma remuneração muito baixa, não é uma remuneração muito alta? Eu diria que não, porque hoje o CDI está pagando 2,9% ao ano,
tá? O que daria aí numa média, José, de 0,24% aí, 0,24, 0,24, 0,25 aí por cento ao mês, certo? Então, se você captar a 250% do CDI, você estaria pagando aí para o teu investidor algo próximo aí a 0,6 e alguma coisa por cento ao mês, tá? Na outra ponta, você estaria operando, fomentando aqui os teus excedentes a um fator aqui de 3%. Certo? Então, aqui nós teríamos um spread aqui, aí próximo aí a 2 e alguma coisa nessa operação, o que é extremamente interessante, tá? Tanto para o investidor, que vai oferir uma remuneração maior, né, do que se ele estivesse com o seu recurso aplicado aí num banco, tá? E principalmente para a companhia securitizadora, para o emissor, tá? Que essa alavancagem aí vai proporcionar para ele aí um spread aí muito interessante aí nessa operação, tá? E por conta disso, então, ele pode trabalhar aqui com prazos aí com relação aí às séries das debêntures dele. Então, aqui como exemplo, eu criei uma tabelinha utilizando-se aqui, ó, dos mesmos prazos do imposto de renda. Então, se ele mantiver essa aplicação aí por um período superior a 720 dias, ele pode propor aí uma remuneração de 250% do CDI. Okay. E caso haja o resgate antes do prazo de vencimento, aí ele pode trabalhar com essas penalidades. Por exemplo, se ele resgatar até 180 dias contados aí da data de aplicação, ele pode aplicar uma penalidade aí de 50% e remunerar o investidor a 125%. Né? Entre 181 a 360 dias, uma penalidade de 30%, e remuneraria 175%, tá? Entre 361 a 720 dias, né? Uma penalidade de 20%, remunerando o investidor a 200%, tá? E acima de 720 dias, tá? Uma remuneração aí de 250%, que é o prometido, a remuneração integral. A ideia é passar para o investidor que quanto maior o período em que ele mantiver essa aplicação, tá, maior vai ser a rentabilidade e menor vai ser aqui a carga tributária, né, que vai incidir sobre o rendimento dessas debêntures. Excelente, Cláudio. Então, essa seria a ideia aí com relação aí à questão da remuneração das debêntures, tá? Então, a possibilidade de você determinar prazos, formas de remuneração e, enfim, ela fica aí de acordo aí com a tua criatividade. Lógico, desde que você não se utilize aí de indexadores que são vedados por lei. Excelente, Cláudio. Muito bom. Encerra aí o seu compartilhamento de tela, mandei para você, porque aí tá todo mundo me vendo 2 vezes e você é muito mais bonito do que eu. Vamos lá. Muito bem. Cláudio, excelente. Eu acho que nós aprendemos algumas coisas hoje aqui. O modelo é legal, o modelo é totalmente alicerçado na legislação, ele é regulamentado, embora não seja regulado, o que dá flexibilidade, é muito importante. Eu tenho diferenças entre a captação com recurso próprio, onde eu tenho que integralizar a totalidade desse recurso numa factoring, e numa companhia securitizadora eu posso integralizar um valor menor e fazer uma captação externa nessa emissão de debêntures. Eu tenho uma vantagem tributária inquestionável, os números deixaram muito claro, mas eu preciso ter eficiência operacional para que essa economia que eu tenha não se perca em despesas, em problemas ineficientes. Aí eu dei inclusive o exemplo da assinatura digital, ok? Quem já está operando hoje como factoring, dependendo dos volumes e os canais de captação
e de negociação, pode migrar tranquilamente para o modelo de companhia securitizadora e muito certamente os seus fornecedores de sistemas podem apoiá-lo, isso sem grande dificuldade, os seus próprios fornecedores de consultoria tributária, contabilidade também devem poder ajudar. Então, nós temos vantagens em todos os formatos, gestão e eficiência é muito importante. Para quem quer começar agora e não sabe se vai montar uma companhia securitizadora ou uma factory, a principal diferença está aí na origem do dinheiro, como é que você capta esse dinheiro, será recurso próprio ou recurso de terceiros. E para finalizar, a FDIC. Nós temos aí uma diferença bastante significativa na operação, aí nós temos realmente uma distância muito grande entre todos esses modelos. Podemos, inclusive, depois promover um novo encontro falando especificamente desses modelos. Aos encerramentos, eu gostaria de agradecer muito a toda a diretoria da ANFAC, a todo o time da ANFAC, que permitiu que nós pudéssemos compartilhar conhecimento com os associados, com os amigos, com os empresários. Para algumas pessoas, nós estamos aqui ensinando o Pai Nosso para o padre, porque já conhecem muito, mas nós sabemos que existem muitos profissionais e muitos empresários que ainda têm muitas dúvidas, principalmente na diferença de factoring para a companhia securitizadora, e o nosso papel é compartilhar informação, e nada melhor do que nesse momento a gente aproveitar o isolamento na calma de casa, a gente conseguir entregar informações. Agradeço muito ao Cláudio Damasceno, nosso eterno professor, que fala com muita proficiência. Eu aprendo a cada dia mais com você sobre todos os conceitos e sobre todas as práticas e técnicas do fomento mercantil, e entendo muito bem o Dr. Luiz, o Dr. José Luiz, quando eles falam que eles são apaixonados pelo negócio de fomento, porque realmente é um negócio apaixonante. Cláudio, muito obrigado. As suas considerações finais. Obrigado a você, José, obrigado aí pelas palavras, aí pelos elogios, tá? Quero agradecer aí a ANFAC pelo convite, por credenciar em mim aí tamanha responsabilidade aí para esse bate-papo aí, para essa troca de informações. Quero me colocar sempre à disposição da ANFAC aí, e sempre eu estou à disposição. Agradeço aí a todos que participaram aí desse mini curso, e me coloco à disposição aí para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente surjam relativas aí ao segmento de securitização de créditos industriais e comerciais. Abraço a todos, obrigado, José. Excelente, Cláudio, muito obrigado. Para quem não me conhece, a estrela principal do nosso dia hoje é o Cláudio Damasceno. Eu apenas fiz a mediação e a apresentação. Eu sou José Manuel Barbosa, sou parceiro do Cláudio no grupo EJS. Eu toco uma das empresas do grupo, que é a GTI Digital, que é responsável por assinatura digital, e-mails monitorados, por guarda eletrônica de documentos também. Um prazer enorme estar aqui e dividir com vocês todas essas informações. E agora nós vamos entrar aí na sessão de perguntas e respostas. Estaremos ao vivo aí falando com todos vocês. Obrigado e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Olá, Cláudio. Olá, José. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Obrigado por todo mundo que pacientemente ouviu aí todas as nossas informações. E nós selecionamos aqui todas as perguntas que foram enviadas através do chat. Eu e o Cláudio já estudamos antes, perguntamos para os professores que estão lá atrás como é que a gente responde algumas coisas. Brincadeira. E nós nos preparamos aqui para todas as respostas. Fiquem à vontade, durante as respostas, podem enviando mais perguntas aqui, que nós estamos à disposição para responder todos vocês. Cláudio, eu vou para a primeira pergunta aqui, que veio do Rony Taterca, sobre debêntures. A emissão das debêntures precisa estar vinculadas aos recebíveis? Isto é, eu posso emitir debêntures sem ter uma operação? Perfeito, vamos lá, José. A ideia é o seguinte, tá? Você necessariamente vai ter que fazer essa emissão de debêntures, porque
você vai ter que fazer a aquisição do recebível e pagá-lo à vista. Tá? Então, para que você possa fazer esse pagamento, necessariamente desse título, você vai ter que ter dinheiro em caixa. Tá? Então, o que acontece? Você, num primeiro momento, faz uma emissão de debêntures, tá? Coloca essas debêntures, aí vamos dizer, na tesouraria, certo? E, à medida em que houver demanda por recurso, ou seja, novas operações, você vai integralizando essas debêntures, tirando da tesouraria e integralizando, vendendo elas, seja para o sócio da companhia securitizadora, seja para um terceiro, tá? E adquirindo esses recebíveis. Então, a pergunta é o seguinte, precisa ter o lastro? Não. Você emite a debênture, tá? E aí você compra o recebível. Excelente. Pergunta do Victor Deix. E quanto ao número de investidores por companhia, existe um limite para que eu possa fazer essa captação no mercado? Olá, Victor. Veja bem, a instrução 476/2009 da CVM, tá? Ela regulamenta a oferta pública de debêntures, tá? Aonde você pode ofertar aí a oferta pode ter aí no máximo 50 e você pode ter no máximo 20 investidores aí que adquiram debêntures dessa emissão. Não há nenhuma tratativa com relação à oferta privada, tá? Então vale ressaltar que esse modelo de negócio aí que nós estamos aí propondo aí e debatendo, tá? É uma companhia securitizadora privada fechada, ou seja, a oferta de debêntures dela, ela é privada, ela é restrita a um grupo de investidores, tá? Então, por conta dessa oferta privada fechada, tá? Não é necessário nem o registro junto à CVM, porque a oferta não é pública, ok? Então, vamos lá, como não há nenhuma tratativa, tá? A gente procura aí aderir aí aos mesmos padrões aí de uma oferta pública aí, né? Não, no máximo aí 20, mas não há nada aí, não há nenhuma restrição com relação aí ao número de investidores. Excelente. Numa oferta privada, né? Logicamente. A CVM, ela impõe regulações e regulamentações baseadas em boas práticas, prezando sempre pela governança. Ainda que a companhia securitizadora não seja regulada pela CVM, seguir as boas práticas de governança e de compliance da CVM é sempre um efeito positivo, traz sempre um benefício para a empresa, correto? Correto, José. A CVM ela sempre vai atuar em prol do investidor, né? Procurando mitigar o risco do investidor, proteger o investimento do investidor, né? Por isso, essa série aí de medidas aí preventiva nesse aspecto. Muito bom. Pergunta do Aaron Dalla. Apenas empresas, sociedades anônimas, podem emitir debêntures ou as limitadas também podem? Aaron Dalla. Aaron Dalla. Perfeito. Somente as SAs, tá? Empresas limitadas atualmente não podem fazer captação de recurso, tá? Então, é privativo somente das sociedades por ações a possibilidade de você captar recurso. Então, somente as sociedades por ações. Então, uma companhia limitada não pode fazer nenhum tipo de captação de recurso. Tem que ser uma SA. Muito bom. Cláudio, a próxima pergunta não veio o nome, veio apenas o número. A companhia securitizadora pode atuar oferecendo capital de giro aos seus clientes? Perfeito. Tá? Não. Tá? Ela tem que comprar recebíveis, tá? Recebíveis oriundos de operações, né? Praticada por pessoa jurídica, certo? Ou seja, venda a prazo ou prestação de serviços, tá? Então, vamos dizer aí, esse tipo de operação aí, eu vejo que o lastro para debênture é muito frágil, tá, José? Então, melhor... E a sociedade ela é constituída com um propósito específico também. Exatamente, né? Ela tem um propósito específico. Qual que é o propósito dela? Emitir títulos mobiliários, né?
adquirir recebíveis e oferecer esses recebíveis como lastro para esses títulos mobiliários emitidos. Não está no objeto a concessão de capital de giro, a exploração econômica. Exatamente, é uma outro tipo de operação, perfeito. Excelente. Pergunta do Miller Ariel. Será que poderia disponibilizar essa planilha para a gente depois da live? Miller e algumas outras pessoas perguntaram sobre a planilha do Cláudio. Sim, a planilha será enviada pela Karina, pela Secretaria da ANFAC, para todas as pessoas que se inscreveram, ok? Nós vamos dar uma arrumadinha aqui em algumas questões na carinha dela, deixar ela bem bonitinha e nós vamos mandar ela para vocês. Pergunta de Johnny. Já há alguma ideia das mudanças que serão impostas às securitizadoras que passarão a ser regulamentadas pela CVM? Não há nada a respeito, tá, José? A CVM, ela só vai regulamentar companhias securitizadoras que tenham oferta pública, que sejam abertas, né? No caso das privadas fechadas, não há nenhuma regulamentação e não há nenhum estudo aí a respeito. Ok, nós vamos ficar atentos, a ANFAC também, e sempre que sair alguma informação a respeito disso, como nós acabamos de divulgar e falar sobre a duplicata eletrônica e vários outros elementos, nós estaremos sempre trazendo essas informações para todo mundo. Eu acabei de falar uma pergunta do Miller Ariel e ele acabou de postar mais uma aqui, eu vou emendar. Ele pergunta se o investidor da companhia securitizadora pode ser pessoa física ou deve ser uma pessoa jurídica? Boa pergunta, tá? Excelente pergunta, tá? Pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. O detalhe é o seguinte, só deve observar, porque quando o investidor for uma pessoa jurídica, tá? E essa pessoa jurídica for tributada pelo regime de tributação do lucro real, ela vai ter que ficar provisionando periodicamente o imposto de renda sobre o rendimento da debênture sem que haja o resgate, tá? O benefício da tributação do imposto de renda no resgate, ele só se dá para pessoa física ou empresas que não estejam aí, que não tributem aí pelo lucro real, tá? Então, eu recomendo aí que, se for uma empresa lucro real, então que, né, o sócio dessa empresa faça uma antecipação de lucro, enfim, passe para a pessoa física o recurso e ingresse na companhia securitizadora como pessoa física para que ele tenha o benefício da tributação somente lá no resgate, quando ele for resgatar a sua debênture, a sua aplicação. Excelente. Mais uma pergunta do Miller. A securitizadora pode operar com maioria de capital social? Existe algum limite máximo? Não existe, só que daí ela perderia um pouquinho o propósito, tá? É Miller, né? É um Miller? Miller Ariel. Miller. Isso, pode, tá, Miller? Mas a questão é o seguinte, você perde um pouquinho o propósito, porque o intuito dela, o que é? É ela trabalhar alavancada. E como nós vimos lá na planilha, a provisão da remuneração dessas debêntures, ela derruba o teu resultado operacional, consequentemente você vai pagar menos imposto de renda e menos contribuição social, tá? Então, se você trabalhar com um capital social alto, tá? Se você tiver um capital social relativamente alto, você vai acabar perdendo um pouquinho a essência do negócio, que é o que é? Emitir títulos mobiliários, né, captar recursos e lastreá-los em recebíveis, ok? Então, pode, porém não é prudente, tá? Com isso, a gente também responde a pergunta do Helder, que fez logo na sequência, se a captação deve ser apenas dos sócios. Não. O sócio, tá? Eu costumo dizer, o sócio, ele, via de regra, ele é o maior investidor da securitizadora, tá? Mas ela deve ter investidores terceiros, pessoas que não façam parte aí do quadro societário da companhia securitizadora, tá? O que eu sempre recomendo é o seguinte, que não haja aí uma distinção no tratamento do sócio investidor e do sócio terceiro, tá? Porque como a semelhança de uma operação de securitização é muito grande
com uma operação de factoring, tá? Em qualquer momento você pode ser confundido, tá? Então, é muito importante que você mantenha aí esse distanciamento da securitizadora do factoring, principalmente aí no teu dia a dia, por conta dessa semelhança da operação, tá? Então, mas você deve ter aí investidores terceiros, sim, compondo aí os teus investidores. As operações podem ter semelhanças, mas as naturezas são distintas. Nós temos que cuidar. São distintas, são completamente distintas. São institutos aí completamente distintos, né, José? Uma é limitada, a outra é SA, uma tem uma estrutura de capital, a outra tem outra, conforme nós vimos ali atrás. Então, são institutos aí distintos. Excelente. Eu tenho uma pergunta agora do Bruno Lorenzon. No caso da factoring, não seria uma alternativa para a redução da base de cálculo do imposto iniciar com capital social menor, 10 mil, e 4.990 para entrar com mútuos sócios na companhia? Dessa forma, então, a remuneração que a factoring pagaria aos mutuários geraria despesas financeiras, reduzindo a base de cálculo para o imposto em renda e profissional, do imposto em renda da pessoa jurídica. Perfeito, José. Poderia. Bom, primeiro que ela ficaria restrito a, né, esses mútuos só seria possível ser realizados pelos sócios. Outra coisa, mútuo há incidência de IOF, tá? Então, você acaba tendo aí uma carga tributária maior aí nesses mútuos aí. Então, a debênture, nesse caso aí, ela é muito mais efetiva, tá? O resultado é muito melhor, tá? Do que você fazer esses mútuos aí com os sócios, tá? Por conta aí da questão do IOF, tá? E você fica limitado também a trabalhar com recursos somente dos sócios. Ok, excelente. Pergunta do Guilherme Ferreira. Esta live vai ficar disponível no YouTube em alguma plataforma? Sim. Ela vai ficar disponível no YouTube, no canal da ANFAC. E se você entrar no site da ANFAC, no link de cursos e de programações que já foram realizadas, e tem um banner na tela principal, se você clicar nele, na denominação da palestra do Cláudio, você será levado aí para o YouTube para poder assistir esse material. Temos mais uma pergunta do Miller. Ele está colaborando aqui com as perguntas. Isso para a gente é muito importante, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Securitizadora não pode se enquadrar em regime de lucro presumido? Eu tenho algumas outras perguntas aqui a respeito disso. Essa é aquela pergunta polêmica, né, José? Tá, vamos voltar um pouquinho, tá? Nós temos 4 modelos de companhias securitizadoras, tá? Nós temos a companhia securitizadora de créditos imobiliários, tá? Que vai adquirir somente recebíveis do segmento imobiliário. Nós temos a securitizadora de créditos financeiras, tá? Que vai adquirir somente créditos oriundos de instituições financeiras ou assemelhadas, tá? Nós temos a securitizadora do agronegócio, tá? Exclusiva para securitização de direitos creditórios do agronegócio. Essas 3 companhias securitizadoras, tá? Elas são tipificadas em lei. Cada uma tem a sua legislação própria, a sua regulamentação própria, tá? E elas são obrigadas por lei a tributar pelo lucro real, regime de PIS e COFINS cumulativo, tá? A securitizadora de créditos comerciais e industriais, tá? Ela não foi tipificada em lei, tá? O que abriu margem aí, vamos dizer, para que você pudesse, né, você pudesse operar no regime de tributação do lucro presumido. Inclusive, lá atrás, há alguns anos atrás, nós tivemos aí algumas soluções de consulta aí, na qual a Receita admitiu que que as companhias securitizadoras poderiam optar pelo regime de tributação do lucro presumido, tá? Com presunção de 12 para a contribuição social e 8 para o imposto de renda, o que dá uma carga tributária final aí de 5,93% sobre a tua receita bruta, tá? Porém, em abril de 2014, tá, a Receita emitiu o parecer 05
de 2014, tá? Aonde ela diz o seguinte: securitização de créditos comerciais e industriais, tá? É fomento comercial, tá? E fomento comercial é lucro real, tá? Então, no entendimento da Receita Federal, tá? A securitizadora de crédito, ela deve ser tributada pelo lucro real, ok? Excelente. Então, o que acontece? Tá? Essa decisão vai caber ao empresário, tá? Lucro real, lucro presumido. A questão é o seguinte, tá? A probabilidade aí de você ser autuado, né, optando pelo regime de tributação do lucro presumido, ela é bastante grande, tá? Então, aí vai depender do risco em que o empresário está disposto a correr. Tá? Infelizmente, nós vivemos atualmente aí uma certa insegurança jurídica nesse aspecto. Tá? Então, tem que pensar com muito cuidado essa questão. Tá? Eu, particularmente, recomendo lucro real. Tá? Certamente, muitos tributaristas, muitos advogados vão falar, não, pode ir no presumido, tá? Que cabe defesa. Tá? Então, é um risco. É um risco. Okay. Cláudio, essa foi a mesma pergunta que o Vitor Deixel fez e o Guilherme Ferreira. Mas eu tenho aqui a pergunta do Leandro Dalmarco. Ele disse que existe decisão do CARF para o lucro presumido em 8% e se haveria possibilidade de decisão jurídica posterior à do CARF. É importante a gente entender, né, Cláudio, que o risco é tomado pelo empresário, que normalmente é alicerçado por um parecer jurídico. Esse parecer jurídico toma como base uma série de elementos para dizer vale a pena tomar esse risco, vale a pena afastar esse risco. Então, em geral, o que a legislação e toda a jurisprudência vem determinando a respeito disso é lucro real. Mas nós já vimos casos, sim, de empresários que decidiram ir para o lucro presumido. Acompanhei recentemente, junto com o Cláudio, uma discussão a respeito disso, onde, no caso daquela empresa em particular, o risco era baixo. Então, a possibilidade de, no momento de uma autuação, se defender e reverter, e a economia que ela teve, geraria lastro para o pagamento daquela autuação e ainda deixaria uma margem razoável. Não estamos aconselhando a fazer isso. Tanto que o nosso parecer não concordamos. Temos que ir por aquilo que a gente entende que, em termos de compliance e governança, está correto. Eu acho que eu respondi por você a pergunta do Perfeito, Leandro. obrigado, José. Obrigado então, pela resposta. Eu tenho o melhor professor dentro de casa, né? Obrigado, não, que é isso. Não, perfeito, muito bem respondido aí, muito bem comentado, tá? Nós tivemos essa decisão aí que nós tivemos aí no final do ano passado, tá? Ela não gerou aí uma jurisprudência aí no sentido de que todas as companhias securitizadoras podem optar pelo lucro presumido, que não vão ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal, tá? Agora, eu tenho uma pergunta para o Cláudio, que foi feita pelo Reginaldo Funari. Existe publicação de balanço e auditoria na securitizadora, Cláudio? O Funari, Reginaldo Funari. Ô, Reginaldo, não é necessário, tá? Caso você queira contratar aí uma auditoria, tá? Para poder apresentar relatórios aí para possíveis investidores, tá? Para investidores eventuais, tá? Pode sim, sem problema nenhum. Mas não há nenhuma exigência por força de lei no sentido de que é necessário você ter uma auditoria, seja ela financeira, seja ela de lastro, tal qual os fundos de investimento necessitam. Excelente. Temos aqui a última pergunta, que veio do Leandro Dalmarco. É possível que o investidor aplique o recurso exclusivamente para uma carteira de recebíveis da securitizadora, por exemplo, alguns cedentes que o investidor conheça, e não na securitizadora como um todo? É possível sim. Tá? O que é aí a companhia securitizadora, tá? A hora que ela fizer o chamado termo de securitização,
tá? O termo de securitização é um documento onde vai contemplar toda a carteira lastro para aquele volume de debêntures emitido. Tá? Nesse caso, tá, ele pode fazer um termo de securitização com títulos de determinados excedentes, tá? Para aquela série, para aquele investidor específico, tá? Então pode. Eu particularmente não vejo a necessidade, tá? Mas caso a companhia securitizadora pode sim, sem problema nenhum. Ok, excelente. Chegou mais uma pergunta aqui, a pergunta do Miller Arriel. A tributação é em regime de caixa ou em regime de competência? Lucro real, regime de caixa, tá? Lucro presumido é possível regime de... perdão, desculpa, vamos lá. Lucro real, regime de competência, tá? Lucro presumido é possível regime de caixa, tá? Mas a securitizadora, lucro real, regime de competência. Operou, já no mês seguinte reconhece todos os impostos, recolhe todos os impostos. Excelente, excelente. As perguntas foram perfeitas, foram pertinentes, ajudaram a complementar todo o tema e todas as explicações do Cláudio. Eu, mais uma vez, aprendendo muito aqui com você. E eu repito, né, eu entendo quando o Dr. Luiz fala que é apaixonado pelo assunto, porque realmente é sensacional. Eu vou fazer os encerramentos aqui, vou passar a palavra para o Dr. Luiz, que deve fazer aí o encerramento completo e passar as suas últimas informações. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Luiz, todo o time da ANFAC que nos ajudou com a infraestrutura, com a preparação, com a gravação, fez um trabalho excelente, muito bem sincronizado. Eu não consigo expressar a gratidão e orgulho de poder fazer parte desse trabalho e trabalhar com um time tão bacana. Deixo os últimos agradecimentos com o Cláudio e passamos para o doutor Luiz. Eu faço das palavras aí do José as minhas palavras, tá? Agradeço muito à ANFAC, ao doutor Luiz Lemos Leite pelo convite, né, pela responsabilidade aí, né, para conduzir aí esse bate-papo aí. Agradeço ao José aí pelas perguntas, pela intermediação. Me coloco à disposição de todos os participantes aí da live. E mando um abraço para todos aí e agradeço aí pela participação. Doutor Luiz. Muito bom, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Zé Manuel. O que eu posso falar depois de uma aula dessa? Aula magna, de 2 mestres mais do que competentes. Realmente, a preocupação minha ao longo desses anos todos é exatamente andar para frente, a modernidade. Eu sou do tempo que eu costumo dizer do mata-borrão. Muita gente não sabe o que é mata-borrão, né? Comecei a trabalhar em 1951, já são 69 anos de minha atividade, e eu estou na vanguarda de todo esse movimento. Nunca olho para trás. Eu quero andar para frente e sempre abrindo caminho para essa geração que está aí, de uma largueza de visão muito grande, e que eu acho que esse é o caminho nosso, andar para frente. Então, estou aqui propugnando sempre por aquilo que há de mais moderno, tudo aquilo que podemos racionalizar os nossos custos, tudo aquilo que nós podemos aperfeiçoar os nossos procedimentos. Então, essa tem sido a minha pauta de trabalho ao longo desses anos todos. 38 anos de ANFAC, fora Banco do Brasil e Banco Central. Mais uma vez, parabéns, Cláudio, parabéns, Zé Manuel. Eu acho que atingimos o nosso objetivo. Temos aí à disposição, colocamos à disposição de todos os nossos companheiros, ouvintes, que participaram aqui dessa aula magna, todos os elementos necessários para ingressar no mercado com absoluta segurança, garantindo cada vez mais ganhos crescentes de liquidez, produtividade e rentabilidade. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela aula, pela palestra que vocês deram agora. Entendeu? Muito obrigado. Deram um show.